Olá, muito boa tarde para você. Estamos aqui mais uma vez juntinhos para passar uma tarde maravilhosa. Oi de casa, estamos chegando. Boa tarde, Boa Patrícia. tarde. Sexta-feira é sempre o dia da preguiça, né? Bate um pouquinho, O dia né? que a gente já arrumou a casa, já fez almoço, já cuidou das crianças, a gente só quer dormir. Não, e E depois aí? do almocinho, dá uma Complicado, lombeirinha, dependendo do é. sofá que você tá, um solzinho. É que para quem tem esse soninho, fala assim, ai, tava um pouquinho de frio, deu sono. Ah, um pouquinho de sol. Qualquer maneira vai dar um soninho e Não, tal. mas quem tem filho em casa pequeno, não dá pra ter esse soninho à tarde. E quem tem adolescente? Aí, É? eu não posso falar que o tudo o que eu silêncio penso, dele porque não eu te tô dá em sono. rede nacional. Que o silêncio dele também incomoda. Não, tem alguma coisa errada, tá? Esse ele tá fazendo o quê? Tá o quê? Tá no videogame o dia inteiro. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Tem aquela questão toda da paternidade vigiada, mas tem a questão da intimidade dele. Qual é o limite, Patrícia, da gente estar sempre em cima, mas também de sair um pouquinho e deixar fazer o que quer, sabe? É engraçado, outro dia eu tava conversando com uma amiga e aí ela falou assim, vocês querem porque querem a atenção da criança, né? Reclamam o tempo todo, fica mãe, 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 mãe. Aí de repente vira adolescente e fica isolado. E aí, como é que a gente age? Mas não construiu ao longo desses anos de infância? O que está acontecendo? Talvez, então, Será essa que é comunicação isso? na adolescência não foi criada uma ponte nessa transição, onde você exige algo daquela fase, a criança quer conversar, quer você, e aí você não conversa, não interage, de repente o amigo dela, o amigo dele sabe mais sobre ele do que você, tipo comida preferida, o segredo já não é contado com você. Vamos analisar também essa linha de comunicação entre o pai e o adolescente. Mas vamos combinar que é uma fazinha chata, Não é né? fácil, não é Não fácil. tem uma coisa que a gente fala que... Eu tô falando assim porque eu tô numa pré-adolescência. Eu costumo dizer que antigamente a gente falava e agia dessa forma que hoje meu filho age quando tinha 14 anos. E ele tem 10. Antecipou. E Será aí? que a comunicação para ele, as informações, Chegaram a pressão, mais a rede rápido, social, a conexão que ele fez, as sinapses aí da vida, fez com que aos 10 anos ele já administrasse uma transição que ele ia viver ali perto dos 14. Mas Será? depois, na adolescência, tem as transições físicas também, Tem, né? Hormonais, cerebrais, as comunicações, elas estão diferentes no corpo todo, né? Então, a gente tem que dar um desconto aí e se preparar, né, Cris? Você também tem que se preparar. É verdade, estamos aí, estou fazendo uma escola, mas a Dona Maria está perguntando, mas Cris, o que eu faço então? Porque aqui já antecipou uns 3 anos também, ou minha filha está lidando com isso, aqui eu não consigo, às vezes, vou dizer uma coisa para ti, às vezes dá vontade de bater pro porrete. Não, calma, minha querida, vamos achar uma solução Não aí. pode ser pro porrete. A gente vai ter hoje um quadro, Canal da Mãe, comunicação não violenta. Não violenta. Às vezes, só de olhar, a gente está sendo meio violento, Não, será? O olhar... Aham. Verdade. Não tem pessoa que olha Qual pra é a você meio que parece que deu um tiro? O pai, né? É, no olhar O pai aqui, ó. é. O negócio. E outra, aquela questão toda de apertar o dente aqui, ó. Isso aqui, eu até... Ou então bater nas coisas assim, né? Eu já falei. A criança meio que dá aquele choque É. e entende que a única coisa de se expressar é esse tipo, porque você tá conduzindo um comportamento. Gente, que programa é esse? Programa Tá mexendo, todinho, não. né? Todinho. A gente Chegou a dar um vai negócio. aprender quando chegar na adolescência e vamos ter que parar de falar, né? Porque senão a Ana Não Isabel é. vai Vai ter uma comunicação violenta, ela tá tendo com a gente. Tá vindo de Comunicação cima. violenta, nossa diretora. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Estamos de volta, viu como esse intervalo é bem rapidinho? E a gente está aproveitando aqui para conversar sobre educação violenta e não violenta, que é o quadro hoje, Canal da Mãe. Suzane daqui a pouco vem para desmitificar aí as coisas que a gente ouve por aí, que na realidade a gente vive. Mas o tema do programa de hoje é comunicação com adolescentes. Exatamente. Como é que você se comunica aí na sua casa? Está vivenciando algo parecido? Conversa com a gente, né? Bora nós! Vamos lá, é o seguinte, mamãe, se não quiser se identificar, você acha que a gente vai te cobrar alguma coisa sabendo desse universo difícil? Manda pra gente. Não precisa mandar nome não, tá? Mas se quiser mandar, a gente manda abraço pra você, manda um cheiro aqui, né? Dependendo do baiano, manda cheiro. DDD 12 983150249 é o nosso WhatsApp, que tá passando aqui. Agora, Patrícia, tem um bichinho aí no canto que também te leva para esse caminho. Do lado de cá, apontando a sua câmera do celular para esse QR Code que está aqui na sua telinha, vai direto para o WhatsApp. Hoje a gente tem a Yasmin lá em cima conversando com você, anotando as suas considerações. E a gente promete, né, Cris? Pode prometer ao vivo? Olha, que vai vou dizer ficar, uma coisa, é uma coisa muito forte dizer, prometer. A gente vai fazer o máximo que der, porque nós somos umas caturritas lá no sul, né, papagaio, que fala demais, caturrita pequenininha, que fala. Mas vamos fazer o seguinte, vou aproveitar, já deu o WhatsApp, vamos partir para a nossa sala, incluir o nosso pastor que
olha, vai ser um case porque lidou agora na transição, agora já está na Já fase passou, adulta, né? né? A fase Está na dele fase é a adulta fase agora. boa, né? E a gente tem uma especialista espetacular. Pastor, muito boa tarde. Tudo bem, Cris? Tudo jóia. Eu hoje vou tentar me conter aqui porque esse assunto eu curto demais. Eu dei aula, né, para a moçada, ensino médio, fundamental e médio, e agora os últimos 3 anos com nível universitário que está ali também na fase da adolescência ainda, porque hoje estendeu um pouquinho mais. E tem uma filha de 18, né? O meu filho já está... Mas dizem que a adolescência até os 25, né? Então, estendeu um pouquinho um pouco isso. mais. E eu vou dizer, cara, eu curti cada momento. Então, e cada fase, né? Porque cada fase tem a sua característica. Então, Os problemas, né? é que eu foquei na coisa boa. eu curto. E aí eu acho que a gente vai conversar. Queria fazer um convite, pode ser? Pode. Amanhã eu vou estar num programa especial da Igreja Adventista Central de Campinas, junto com a Carol. A gente vai ter lá um programa que eles fazem que é o Dia de Gratidão, Thanksgiving. A gente vai estar de manhã na Igreja Adventista Central de Campinas. Fugiu o nome aqui. E eu fui pastor dessa igreja. Mas é na rua paralela à prefeitura, no centro de Campinas. Pastor, posso aproveitar? Quero me desculpar com a igreja, não vou estar lá, porque teve um compromisso aí, né? Acampamento do filho, vamos ter que estar indo e tal, mas prometo que entrei em contato com a igreja, no próximo ano estarei aí com vocês, tá? Mas vamos estar bem representados, o pastor vai estar lá, a Carolzinha também, obrigado, viu, pastor? A gente ia fazer um trio entre família, mas a gente entende que você está construindo o bom diálogo com o Davi para a adolescência, que começa nessa fase. Fechou. Patrícia, estamos recebendo ela aqui, ó. Estela Lourenço, psicóloga especialista em adolescência. Ó, vai estar sentadinha aí, mamãe. Calma, pega na mão, não chora não, mamãe. Olha só que legal. Doutoranda em Programas de Educação e Saúde na Influência e Adolescência pela Unifesp. É mestre em Ensino de Ciências de Saúde, também pela Unifesp. Então fica tranquila, estamos bem representados aqui. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu agradeço o convite aí, participar com vocês aqui. Espero que a gente tenha uma boa conversa. Eu tenho que começar fazendo uma pergunta. Quando você lê aqui, a pessoa é especialista em adolescentes, o que aconteceu na sua trajetória para focar nessa área aí do desenvolvimento? Da adolescência? Bom, eu também sou especialista em psicologia hospitalar, então logo que eu me formei, eu fui para essa área, né, da instituição, do ambiente hospitalar, e eu tive uma experiência, né, junto à instituição, e foi um suicídio de uma pessoa. E daí eu decidi, junto com um grupo de profissionais, fundar uma ONG de prevenção do suicídio. E nós fundamos essa ONG em São José dos Campos. Essa ONG ela esteve em funcionamento de 2016 a 2020. Infelizmente, ela não se manteve por falta de apoio mesmo, de recursos financeiros, entre outros. E daí, no ano de 2017, que a gente teve aquele boom, que certamente vocês vão se lembrar, do jogo da baleia azul, né? E aquela série da Netflix, 13 Reasons Why, ou 13 razões, os 13 porquês. E daí, nessa época, em 2017, a gente começou a receber muito pedido de ajuda das escolas, dos diretores, dos professores e também de pais, em relação aos adolescentes, né? Porque culminou que veio aquela história, né, do jogo da baleia azul, logo em seguida teve o lançamento dessa série, e daí os professores, o que a gente faz? Né? Os adolescentes querendo assistir, adolescentes vulneráveis assistindo, ou seja, aumentou muito a demanda pela busca de ajuda do público adolescente. E daí, nesse momento, eu estava no processo do mestrado. Eu falei, eu vou pesquisar sobre isso, né? O que está acontecendo com os nossos adolescentes, que eles estão cada vez mais pensando em suicídio como a única possibilidade. E daí eu levei esse tema para a minha pesquisa de mestrado. Então, eu entrevistei adolescentes de 13 a 18 anos que já tiveram tentativas de suicídio. Eu queria ouvir esses adolescentes, né? Então, eu queria saber o que aconteceu na história de vida deles, o que foi acontecendo até chegar ao momento das tentativas. Então, eu utilizei uma metodologia que se chama História Oral de Vida,
onde você escuta desde a infância, né? A história de vida da pessoa e tudo o que vai acontecendo até aquele momento. Então, nesse momento, eu me voltei totalmente para essa fase da vida, né? Então, hoje eu trabalho só com adolescentes, eu só atendo adolescentes e eu também sou educadora parental, então eu também atendo pais de adolescentes. E faço trabalhos de consultoria em escolas, né? Na temática de saúde mental voltada para o público adolescente. Eu gosto muito dessa fase da vida. Impressionante. A perspectiva é outra, né? A gente está brincando porque a gente está numa fase difícil, mas a gente vê o quanto é importante essa comunicação para que não chegue num estágio como esse, porque é um momento conturbado que a criança passa, né? De transição física, emocional, principalmente, né? É verdade. Muito bem. Falando em história, a gente tem uma história, a gente vai trazer para essa conversa aqui mais uma história. Cris vai falar com a Lene Salles agora. E aí, Lene? Já está com a gente? A Lene está com o Alexander também. Que legal. Vamos colocar uma mamãe aqui, porque a gente vai se sentir representado. A Patrícia agora também. Olha que coisa mais linda esse menino aí, ó. Mamãe tá feliz da vida. Mamãe, quando mostra o menino na TV, fui eu que fiz, tá? Fui eu que fiz. Ela vai estar com o coração. Ele tá curtindo muito essas observações. Então você já viu que ele tá curtindo, né, Alexandre? Hein? Você tá curtindo muito, né? Não, e às vezes o que acontece? Quando tem esse tio aqui do lado, diz, pô, mãe, convidou, falou o Cris aí, ó o Cris aí, não tem a comunicação da gente, poxa, cara, pô, falar que eu sou bonitinho da mamãe aqui, meu, qual é que é? Tudo bom, Sally? Brincadeiras à parte, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite e abrir um pouquinho aí da sua comunicação, você e o Alexander. É um prazer estar participando com vocês, contando um pouquinho da nossa realidade. Eu sempre encarei assim essa fase da adolescência como algo que seria bem difícil. E isso me fez estudar bastante. Na primeira infância a gente teve já muito contato e análise do que poderia prejudicar na adolescência. Então a gente tentou visualizar o futuro. Eu e meu esposo, e nós trabalhamos com algumas coisas que até ainda há pouco a gente conversando, eu falei para ele, filho, o que você acha que ajudou para a gente ter uma boa comunicação? Para que o nosso relacionamento fosse legal. Eu não posso dizer, eu não tenho conflito com um adolescente em casa. Eu não tenho. A gente tem diferenças de ideias, que a gente conversa, ele fala o que pensa, a gente fala o que pensa e entra em um acordo, né? Em um denominador bom para toda a família. Que vai ser bom para ele e vai ser bom para a gente. E foi interessante que ele me disse, queria até que ele falasse o que ele considera que ajudou a nossa comunicação ser boa, né? Com a gente ter hoje uma comunicação fluente, boa, saudável. Em parte, eu acho que foi a falta de eletrônicos, porque meu primeiro celular eu acho que eu tive quando eu tinha 12 anos. E aí eu fiquei com ele aqui uns 3 meses e depois eu dei para a senhora de volta. Porque eu imaginava que o ano fosse ser difícil na escola e eu pensei que o celular podia ser uma distração em algum jeito. Então eu acabei deixando o celular com a minha mãe por 1 ano e aí eu acabei ganhando de verdade meu primeiro celular por agora. Mas eu acho que a falta de eletrônicos e uma certa bolha necessária dentro da família é algo que precisa ocorrer para que a influência dos pais seja maior naquele indivíduo e que a criação seja mais efetiva. É como a Bíblia diz, né? Ensina o caminho que seu filho vai andar para que quando seja velho não se esqueça dele. E que esse caminho ele deve ser ensinado até a adolescência e eu acho que a gente não perdeu nenhuma parte disso. E agora eu tenho mais, não diria sabedoria, mas experiência para conseguir lidar com os meus problemas e conversar mais com os meus pais. Fantástico. Eu considero mesmo que quando a gente conversou aqui antes de começar, eu falei, eu não tinha pensado exatamente nesse ponto, né, da falta do eletrônico na nossa convivência.
Mas eu concordo. Eu achava que era mais a leitura dos livros que a gente fez, das coisas que a gente viu autores dizendo, como ajudar o seu filho agora para ser um bom adolescente no futuro. Então, eu achava que era mais a leitura. Mas, com certeza, a leitura ajudou para que a gente não desse antecipadamente, né, o celular. E quando nós demos para ele, foi uma surpresa para a gente, porque ele recebeu em setembro, que era aniversário dele, e em dezembro para janeiro, início de janeiro, ele falou: mãe, eu acho que o ano vai ser difícil e eu não quero desfocar, então eu queria que vocês ficassem com o celular. E eu fiquei assim, o pai também, eu falei: uau, esse garoto, que surpresa, né? E foi realmente um ano incrível de crescimento para a gente, demais, assim, ele demonstrou maturidade naquele ano, de aspectos gerais, né? O que a gente espera na escola, no fator social. Ele estava envolvido com os Desbravadores, não sei se você que acompanha a gente conhece, mas é um clube para meninos e meninas até 15 anos, e eles fazem muitos projetos sociais, ele ficou muito engajado, né, no clube. Ele era capitão? Você naquele ano estava como capitão? Eu não lembro. Então, ele tinha responsabilidade Agora, mãe, naquela unidade. o que eu vejo agora é que vocês estão numa entrevista, tá? Tá aberta, a gente está ao vivo aqui, e dá para ver que vocês estão tendo uma conversa aqui, tipo, não é verdade, tal dia, não é verdade. Aí quando você passou a bola para ele teve essa maturidade de poder ter esse conceito, e isso só reforçou o que aconteceu lá atrás, quando ele devolveu o celular. E quando você falou em análise, pensar no futuro, é colher esses frutos. Eu só, antes de terminar, acho que o pastor, ele fez um gesto aqui, que tem algo para acrescentar, né, pastor? Não, eu só ia perguntar se teve... tudo bem? Olha, foi fascinante aí, Helene e o Alexander. Quer dizer que ele já fez a conclusão, viu? Da reflexão bíblica que ele já fez. Teve alguma atividade que vocês desenvolveram que está mais ligado à adolescência, que aproximou vocês? Teve alguma atividade específica, alguma coisa assim? Eu vou dar um exemplo aqui. Meu filho gosta muito de trilha. Então, nós fizemos mochilão juntos, a gente escalou o Pico da Bandeira quando ele tinha 10 anos. A gente dormiu. Vocês desenvolveram alguma atividade? Teve, assim, nesse caminho, que aproximou? Algo que eu gosto muito é de andar de skate, e cresceu mais quando a gente veio aqui para Califórnia, onde nasceu o skate, né? Todos os meus amigos andam, e eu comecei a andar mais frequentemente e tal. E aí, recentemente, a minha mãe mostrou o desejo de aprender, e eu comecei a ensinar ela. Então, hoje em dia ela já consegue ficar no skate, já consegue andar. Nada de manobras, né? Nada. Ainda não, né, Helene? Ainda não. Não, as manobras eu deixo para assistir eles, amigos, mas de subir no skate, de poder passear, foi realmente uma emoção diferente, de curtir. Eu tinha preconceito em relação ao skate no Brasil, enfim, né? Contextos, às vezes, que a gente mora, insegurança de deixar o filho sair sozinho. E aqui realmente ele ganhou uma outra realidade, é mais seguro, e eu comecei a ver mais essa identidade de família, né, com o skate, e foi muito bacana poder participar dessa alegria dele. Muito bom, parabéns, foi demais. Deus continue abençoando. Acho que muitos recados foram dados aí no compartilhar da experiência. Eu sempre gosto de dizer que quando a gente conta a nossa história, a gente se conecta com outra vida, né? E vocês se conectaram com muita gente hoje. Muito obrigado. Um abraço, Obrigada querido. a você. Sucesso aí com seu filho adolescente, você que ouve a gente. Não tem uma receita certa, mas a gente precisa lembrar que alguns cuidados a gente precisa ter para que eles possam ter abertura na comunicação com os pais. Muito bom, muito bom. Deus abençoe, obrigado. Uau, que recado excepcional. Ela se comunica, né, diretamente com o filho, até numa coisa que ele tem interesse e ela tinha preconceito, né? Isso faz parte dessas relações, dessa construção da comunicação? Com certeza, né? A gente precisa fazer coisas que eles gostam, estar disponíveis. Uma coisa que eu sempre oriento os pais,
quando tem mais de um filho, é sair sozinho com os filhos, né? Um dia sai com um filho, faz aquilo que ele gosta, outro dia sai com outro. Eu tenho 2 adolescentes em casa, né? O meu mais velho vai fazer 14 e o outro vai fazer 12. E eles gostam de coisas diferentes, né? Então, de vez em quando eu saio na sexta com o Davi, no sábado eu saio com o Miguel, enfim. Então, isso é importante, esses momentos, são coisas que ficam. Os filhos, quando eles crescem, eles não vão se lembrar dos tênis, dos celulares de marca que nós demos para eles. Eles vão se lembrar dos momentos que nós vivemos juntos, né? As memórias afetivas é o que de fato fica. Meus filhos, eles contam coisas que nós fizemos quando eles eram muito pequenos. Então, assim, eles ganharam alguns brinquedos, tênis, eles nem se lembram mais disso. Mas sempre falam de um passeio que a gente fez lá no parque da cidade, que a gente ficou a tarde inteira jogando bola. Acho que o Davi tinha 5, 6 anos. Até hoje ele fala, né? Então, esses momentos é o que realmente fica, é o que ajuda a construir essa conexão que ela mostrou tão bem ali com o filho dela, né? Isso é construído desde a infância. E é o que a gente leva para a adolescência, né? A nossa relação enquanto pais. Muitos pais se queixam assim para mim: ai, meu filho é distante, a minha filha só fica no quarto, eles não conversam. Mas é uma relação que não foi construída. Então, agora vai dar um pouquinho mais de trabalho para construir, porque agora eles são adolescentes. Mas aí também não tem a questão do temperamento da criança? A gente está vendo claramente um menino que a mãe fala da voz da mãe, eles se complementam. E aí, no meu caso, eu estou vivendo uma fase que eu falo X, não é X, é Y. Eu posso falar de qualquer maneira, em qualquer contexto, e não sendo eu, até uma professora na escola, até o pai, que é um pouco mais calmo que eu. E aí, como é que eu faço para lidar com esse tipo de temperamento? Porque tá tudo muito bonito, mas eu tenho certeza que o pessoal lá de casa não é assim todo dia, né? Mas isso não é uma chave que a gente vira da noite para o dia, né? Isso é uma construção. Então, eu gosto muito de usar a abordagem da disciplina positiva. E a disciplina positiva, ela busca o caminho do meio. Então, a gente tem estilos parentais de pais que são muito críticos, rígidos, exigentes. Na outra ponta, a gente tem os pais que são permissivos, que pode tudo, né? E o que é o caminho do meio da disciplina positiva? É a firmeza com a gentileza. Então, o que isso significa? Uma educação baseada na gentileza, mas no limite. E isso é algo que a gente precisa construir desde a primeira infância. Combinados, 4 anos, né? Combinados, acordos. Então, aquele tipo de educação que é baseado na ameaça, no grito, isso pode funcionar ali a curto prazo. Então, a criança, ela obedece porque ela tem medo, mas a longo prazo não se constrói uma reflexão. É como castigo, né? Quando você põe uma criança de castigo, ela não vai ficar ali refletindo: nossa, realmente o que eu fiz não foi legal, né? Pensa como você vai fugir da próxima Eu vou levar essas 2 palavras já, tá? Firmeza e gentileza. Firmeza com gentileza. E cabe para toda a área da vida. Sim, Né? exato. É excepcional. Você não negocia princípios, porém o processo para chegar a ter, ele é regado por gentileza. Aí você pergunta: como, mãe? Como? Eu sou uma avó. Calma, minha querida, calma, que inclusive aqui dentro do programa tem um canal da mãe para falar agora sobre comunicação não violenta, já depois do intervalo. Tem Vanessa Galvani, muito mais, uma dupla dinâmica aqui no nosso cenário que eu vou conferir ao vivo juntinho com você depois do intervalo. E o Entre Família está de volta e agora eu estou nesse cantinho aqui preparado, uma mesinha para eu conversar com ela, minha amiga Suzaene Lima. Boa tarde, hoje eu estou aqui apresentando, então estou me sentindo em casa. Né? Você dominou aqui tudo. Dominei tudo. E a gente vai falar de um assunto que a gente conversa, né, Suza? Ai, meu Deus. Que a gente vem comentando há um tempo, sobre a comunicação não violenta. Qual que é o momento que eu, como mãe, me comunico violentadamente, nem sei se eu posso dizer isso, violentamente, né? De forma errônea com o meu filho, né? O programa de hoje a gente está falando de adolescente e a gente quis tentar trazer para a nossa conversa algo que fosse da construção desde criança. Confesso que esse é um problema que eu, Patrícia, tenho lá em casa.
a gente vem de moldes passados, né, de geração em geração, onde a gente fazia o quê? É assim, pronto e acabou. Eu falo, você abaixa a orelha, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E aí? É difícil. Eu lembro que quando a gente foi para fazer esse quadro, a gente comentou, né, Paty, que ia ser maternidade na real. Era para falar a realidade. Eu tenho que falar que esse é um problema que eu trato em terapia. Mas antes da gente começar a falar, roda a vinheta. Canal da Mãe, olha, Suzane já respirou fundo aqui, porque a gente vai trazer para a conversa. E aí, Suzane, o que você considera uma violência na hora de tratar o seu filho de 3 anos, o Otto? Olha, eu não estava tão intimidada de contar para vocês, viu, mães aí de casa, mas tem um público que está ali, ó, Cristiano ali, ó, principalmente, que está intimidando. Mas vamos falar, aqui é a verdade. Parece assim, eu tá floreando, mas eu realmente não gosto desse lance de gritaria, né? Mãe, eu te amo, beijo, ela sempre está assistindo aqui o Entre Família, mas minha mãe, ela é uma pessoa muito impulsiva. Então, eu pensava, gente, quando eu tiver um filho, eu não vou ficar com essa gritaria. Por quê? 2 coisas. Primeiro, que incomoda, é ruim, é falta de educação e tudo. E segundo, que a criança, Patrícia, ela tá tão acostumada a ouvir aquela mãe gritando que chega uma hora que não faz mais efeito. Então, ou seja, o grito não resolve nada. Porque você está tão acostumado, menina, pega isso, menina, pega isso, tá na hora... Que aí, eu não sei, o seu cérebro, ele... Mas você acha que a violência é só gritar? Porque Então, eu conheço pais que olham e a criança morre de medo. É isso que quando a gente chama especialista aqui, eu também quero descobrir onde que está essa coisa talvez não tão escancarada como é o grito, que a gente entende como violência, onde que está essas entrelinhas. Mas eu já gritei sim com meu filho, sempre peço desculpas, porque eu sei que foi em momentos assim, foram momentos em que eu estava tensa também, sempre horário da escola, gente, eu não sei o que acontece. Tudo acontece, eu quero fazer cocô, eu quero fazer xixi, eu quero beber água, sujou minha roupa. Quero levar um brinquedo, assim, não pode levar, vamos, mas espera aí, o passarinho, o cachorro, eu, pelo amor de Deus... A gente tem que começar a sair meia hora antes, eu acho que esse pode ser um dos nossos artifícios. Agora meia hora não tá dando mais, esse menino tá demais, ele quer agora fazer no jeito dele, entendeu? Escolher as roupas dele, o sapato, você pega, não é esse, eu quero o outro, e isso só vai atrasando. Então, eu percebi que isso está mais associado com o nosso humor no dia do que qualquer outra coisa, porque quando a gente está mais tranquila, a gente tem um poder de controle sobre a situação. A casa, né? O marido, o filho mais velho, as pessoas em volta, mas aí, então, a gente tem que entender que o tratamento está com a gente, né? Como, Patrícia? Terapia. A gente tem que ir no spa? Como diz o pastor Batistotti, estou terapeutizada. A partir desse momento que a gente está terapeutizada, a gente entende. E eu acho assim, ó, tô brincando com você. Não, mas a gente entende não fica dura, não. Tô brincando com você. Mas o que eu acho muito legal, assim, convivendo com você, você fala assim, eu fiz, mas eu pedi desculpas. Porque assim, ó, ninguém é 100% do tempo belo, lindo, feliz, alegre, falando com um tom gostoso de ouvir. Tem hora que você vai ter que se posicionar. E aí, se passou um pouco do limite, porque de alguma maneira você não está bem emocionalmente, é hora de voltar e falar, eu não quero fazer mais isso, eu não quero gritar com você, me desculpa por isso, né? E eles entendem. Esse reconhecimento. Tanto é que a gente está criando isso porque eles também gritam com a gente, né? Não é sim, mesmo? Sim. Então a gente está tentando ensinar que ele não pode gritar. Olha que coisa, né? Aí hoje, essa coisa da escola, e eu falei mais firme com ele, e nem foi um grito, mas foi mais firme. Aí ele falou assim, mamãe, você não pode gritar comigo. Eu falei assim, você tem razão, eu não posso, ninguém pode gritar com você. Você também não pode desobedecer. Você me desculpa. Aí eu falei assim, mas você lembra, né, que você também gritou com a mamãe, então você também pode pedir desculpa nesse momento, se você quiser pedir, agora é a hora, né? Então, assim, eu entendo que perfeitas nós não vamos ser. Mas tem como chegar um pouquinho mais perto do certo. Eu acho que a hora que mais incomoda, principalmente para mim, é quando eu vejo a reprodução do mais velho com o mais novo. E agora vendo o mais novo também. Então, foi contrariado, grita. Foi contrariado, briga com o outro.
O mais novo, ele vai pro mais velho e bate. Aí eu falo, pelo amor O mais de novo Deus. bate no mais velho? No mais velho, porque não tá fazendo o que ele quer. E aí eu chego lá Olha. na escola, pergunto assim, como é o Thiaguinho? Nossa, ele é tão querido aqui. Ele fala com todo mundo, ele beija todo mundo, ele é carinhoso com todo mundo. Ele é. Esse lado carinhoso, ele tem. Ele é aquele que faz a coisa errada e pede desculpas. Vem, chora, beija, abraça, Aham. faz tudo isso. Mas no caso da escola, quem ele é na escola é diferente de Mas como ele é em a casa. gente também não é um pouco assim, nós adultos? A gente não é verdadeiramente no trabalho. eu sou tão legal. A gente não é essa pessoa tão queridinha Olha, dentro eu de acho casa, que a gente não. tem que conversar com uma especialista que fala diretamente para crianças e que vem nesse programa já faz bastante tempo. Inclusive, mudou muitas coisas de como eu vou reagir em casa. E é a Vanessa Galvani. Tudo bem, Vanessa? Educadora, Mestre em educação, desculpa. é especialista em comportamento, então tem uma bagagem muito grande, né, Vanessa, para falar com a gente aqui hoje. O que acho que o que eu e a Paty... A gente mais queria entender, e a gente estava discutindo isso nos bastidores, é que a comunicação não violenta não é só gritar. Se não é só gritar, o que é o outro ou os outros? São vários níveis. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito pais e mães fazerem, ameaçar, né? Isso é uma forma de você conseguir o que você quer, colocando medo na criança, né? Então, se você não fizer isso, vai acontecer isso. Você vai ficar de castigo, ou você não vai ganhar o doce, ou você vai... eu não te trago mais. Eu te trouxe aqui no teatro, você tá fazendo esse barulho aqui? Não trago mais. Ou você tá indo para uma festa e a criança não quer entrar no carro, aí você fica, não, então a gente não vai mais na festa. O que não Mas aí, Vanessa, os nossos pais faziam isso com a gente. Ok, eu sei, né? Não é porque fizeram, a gente vai reproduzir. Mas você consegue entender que é, tipo, difícil ligar um botãozinho, assim, de... Como que eu vou agir na hora que a criança está fazendo essa pirraça, essa birra e está contrariando? Eu sei, eu também. É automático da gente, né? Então, aí, tem uma estratégia que eu ensino, que é você fazer ameaças engraçadas. Se você está muito acostumado a fazer ameaça, esse é o teu padrão, se toda hora você... se não fizer... Então vai ser difícil você parar de falar isso agora. Então você começa dando um passo para trás, fazendo uma ameaça engraçada. Então, se você não entrar no carro agora, eu vou encher você de beijos, até você não aguentar mais. Aí a criança vai falar assim, como assim? Não, se a gente não for pra festa agora, então peraí que eu vou, sei lá, você pode inventar, né? Eu vou correr atrás de você até eu te pegar. E aí você inventa uma coisa divertida, e isso conecta com a criança. A criança vai ficar se sentindo bem. A chance dela cooperar é maior do que a gente ameaçar, né? Porque a ameaça é medo. Você tá assim, com autoridade, você me respeita, se você não fizer, você vai ter uma punição aí. E aí a gente teve esse padrão. Então, quebrar esse padrão é difícil. Então, eu falo assim, se você usa muito ameaça, começa trocando para uma ameaça divertida. E aí, depois, você vai, enquanto você cuida do seu emocional, buscando outras formas de lidar com essas situações, né? Com esses comportamentos. Agora, Vanessa, a Paty comentou aqui sobre os padrões os mais tradicionais, os mais antigos. Hoje a gente tem uma coisa também meio extremista, que é a permissividade, né? E isso é muito pauta de discussão em muitas rodas de mães, né? Os pais talvez com uma mão mais solta, digamos assim, sem muita autoridade e tal. Você acha que existe isso mesmo? Hoje existe essa permissividade, as crianças estão dominando os pais ali, que você não sabe quem é pai, quem é mãe. O limiar, né? Onde é que Até tá? onde a gente vai e como que a gente conduz isso. E eu acho interessante você falar também, Vanessa, as idades, né? Então, eu consigo imaginar esse cenário que você me falou para o meu filho de 3 anos, para o de 10, não. Não, com certeza. O de 10 a gente precisa de mais criatividade, mas também tá, entendeu? Também é possível fazer. E aí, quando você fala. Às vezes você dá uma resposta engraçada, né? Tipo, se você não fizer a lição de casa,
acho que vai cair slime, sei lá, vai cair slime na sua lição. Aí ele vai ficar, hã? E aí você pode inventar alguma coisa, assim, do tipo, sabe? Ou, não, se você não fizer lição de casa, eu vou grudar do seu lado até não conseguir sair mais. Vou passar cola, assim. Aí ele vai falar, ai, mãe, sai de perto. É verdade. Então, assim, quanto mais velha a criança, mais verbal a gente tem que ser na brincadeira. E quanto menor a criança, mais físico a gente tem que ser. De chegar e falar, vou pegar, e aí a criança sai correndo e dá toda aquela risada. Isso para as crianças mais velhas. E agora, qual que foi a pergunta? O limiar, né? Permissividade. Isso. Então, assim, tá acontecendo muito isso. E por que isso acontece? Eu tenho tanto medo do que eu passei, eu tenho tanto medo de reproduzir o que fizeram comigo, que eu vou para o outro extremo. E aí eu não tenho limite e não coloco nenhum limite. E a criança precisa de limite. Né? Ela pede limite pra gente. Aí quando a gente não consegue ver esses sinais, eu vejo muitas mães falando isso pra mim. Ai, mas eu falo pro meu filho, eu me agacho na altura dele, eu falo com uma voz amorosa, filho, por favor, que é verdade. Ele precisa tomar banho. Eu falo, não é isso que ele precisa. Então, ele precisa de limite. Você pode colocar amoroso, você pode chegar e falar assim, eu sei, meu amor, eu sei que você queria ficar sem tomar banho, tá muito legal brincar agora. E agora é a hora de tomar banho. Você não precisa gritar, você não precisa ser bravo, você não precisa ameaçar, mas você ainda tem que colocar, é o seu papel de fazer. A criança não tem como decidir isso por ela, é você. Ô, Galvani, queria fazer só uma perguntinha de uma coisa que é tão corriqueira, assim, eu não sei de onde veio essa técnica, né? De contar até 3, 1, 2, 3. Isso está dentro desses padrões de violência, entra no esquema da ameaça, né? Tipo, eu vou contar até 3. 1. Tá com medo. 2. Isso, né? A não ser que você use isso numa pegada assim, eu vou contar até 3. E se chegar no 3, você não sabe o que eu vou acontecer. Vou pegar você de ponta cabeça. Aí tudo bem, você tá... Aí ele vai falar 1, 2, 3. Peraí que eu vou pegar você. Aí você pega a criança, ela vai dar risada e aí você converte ela, conecta com ela e ela vai integrar o cérebro, né? A ideia de você conectar com a criança primeiro é que você integra o cérebro para que aí ela consiga te escutar. Porque quando a criança não escuta, ela não tá... A parte racional não tá funcionando. Então você tá falando com ela, olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e ela não escuta mesmo. Então, a ideia de você dar uma resposta divertida, de conectar primeiro, é de você fazer essa integração cerebral para que aí ela consiga te escutar e querer cooperar, ou até mesmo entender o que você está falando, porque às vezes ela nem está entendendo. Né? Você está falando uma coisa e para ela lá nem tá processando. Esse lance de conexão, né, Paty, ele é muito profundo, só que eu não sei o que você fala para as suas clientes, de repente você pode dar a dica aqui para a gente, para os nossos telespectadores, né, para as nossas mães. Qual é a chave? Porque essa conexão depende muito mais da gente, mãe, emocionalmente falando. Então, como manter essa energia, tipo, vou te pegar, se na verdade você só quer, entendeu? E naquela hora. Ir pra escola. Não dá, você não tem nem emoção para inventar a brincadeira, que você já tá ali na pilha, né? Não, vocês falaram exatamente disso no começo, né? Então, assim, para que eu possa falar de um jeito diferente com o meu filho, e eu tenho que estar bem. Esse é o segredo. Então, assim, eu só vou conseguir lembrar de uma brincadeira ou tentar mudar o padrão que eu tenho se eu estiver bem. Então, se eu estiver estressada, se eu estiver cheia de questões, na hora vai vir meu automático. Já falei agora, não vou falar mais. Vamos lá, todo mundo no carro. Parece que tem um chip. Então, eu falo que são 3 pilares, né? O primeiro, assim, é o conhecimento. Você tem que saber que tem coisas diferentes de fazer, né? O segundo é a autoconsciência de tipo, nossa, eu não faço desse jeito. E aí o terceiro é cuidar do meu emocional. Porque se eu não cuido do meu emocional, eu não vou conseguir fazer nenhuma das outras coisas. Eu não vou conseguir perceber que eu não tô bem, eu não vou conseguir pensar em fazer algo diferente. Então... Muito bom. A Vanessa sempre deixa tudo tão leve. Parece tão Todas fácil. as vezes que eu a ouço, ou lendo livro, ou de vez em quando eu pego lá a questão da birra, eu falo assim, ai, que bom que tem alguém que me entende.
Muito obrigada, Vanessa, por você fazer parte sempre do nosso programa. A gente tem o seu contato aqui, o seu Instagram, a sua página. Obrigada mais uma vez. Um prazer estar aqui. Tchau, tchau. Ai, eu ficaria a tarde toda conversando com ela. Tem outras perguntas para fazer. Acabou o tempo? Mas acabou o tempo. Não Eu tava acredito. assim, ó. E Mas você não vinha. eu achei que você tava assim, não, tipo, não, mas a próxima... tipo, vai embora, Suzane, senão a Ana e o desce pior, lá. ainda bem que o telespectador não viu. Nossa, a gente vai ter que... Vamos fazer um comunicado, ó. Tipo... A gente pode continuar código. conversando sobre isso depois. Então tá bom. Ai, gente, obrigada por esse momento, Suzane. E a gente volta, né, daqui a 15 dias. Se vocês tiverem ideias de outras coisas que a gente pode conversar aqui, ou se vocês querem saber alguma coisa sobre a gente, né, que a gente é real, igualzinho, você aí de casa, pode mandar pra gente pelo WhatsApp e a gente vai gostar de te ouvir. Mas quem quer falar agora nesse momento é a minha diretora que pediu para eu ir para o intervalo e voltar para falar dos adolescentes. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta, papais e mamães aí de plantão, atenção vovó, titia, tá todo mundo querendo achar essa linha de comunicação, ainda mais que o nosso mundo, né, tá trocando aí as gerações, é muita informação para cá, para lá, mas Cris, tem uma outra dica, olha, frases que minam a comunicação com o seu filho adolescente. Ah, tá brincando, Cris, eu não falo nada, será? Tira foto, hein, maridão não tá aí, filho também. Ah, agora é o neto que está dando problema. Então, ó, foca agora. Estamos aqui com a nossa psicóloga, a doutora Estela está com a gente. Ela está trazendo toda essa dinâmica muito pedagógica para trazer para o pessoal de casa essa questão, né? Inclusive até o propósito de engajamento aí com o tema muito nobre trouxe para a gente. Doutora, a gente vai colocar alguns pilares, é claro, 4 frases aqui, mas que podem descentralizar outras coladinhas que são muito parecidas. Então vamos analisar junto com o povo de casa para trazer um pouquinho dessa pedagogia? Vamos lá. Bora lá. Primeira frase na tela. Você ainda é uma criança. Doutora, essa frase pode minar a minha comunicação porque talvez até no olhar da mãe e do pai ainda continua o seu cuticute, mas ele não é um adolescente, então... Está meio complicada essa frase aí, né? Com certeza, Cris. E isso é uma confusão que faz para os adolescentes também, né? Porque, assim, para algumas coisas é criança, para outras cobra como se ele fosse um adulto. Então, é uma coisa que eu sempre falo para os pais, a gente precisa olhar para o adolescente através da ótica dele, senão a gente não consegue compreendê-los, né? Então, eles não são mais crianças, mas a gente também tem que tomar muito cuidado com aquilo que é exigido e cobrado deles. A gente precisa olhar para eles como adolescentes. A produção até viu essa conexão, porque tem muito a ver, doutora, com a segunda frase. Porque eu acho que você pode continuar complementando, porque pare de agir como uma criança. Então, nesse momento, na primeira frase, eu estou dizendo, você ainda é uma criança, em outras situações exige um padrão, porque você não é mais como uma criança. E a gente sabe muito bem que cada fase... A gente tem que viver o luto, né? Poxa, eu não sou mais criança, vai morrer uma parte, né? Tem a questão da barganha, a questão da depressão, depois a aceitação, que é normal se despedir de uma fase. Sim. Só que eu bagunço a cabeça desse adolescente porque ele não sabe que fase ele está mesmo. Peraí, eu sou o cuticute da mamãe, sou a criança, daqui a pouco eu não posso agir como criança, mas ela não me pediu para ser criança. Exato. É uma confusão de quem esse adolescente é. É incoerente, né, Cris? É incoerente. Então... eles são adolescentes e é dessa forma que a gente precisa olhar para essa fase da vida. Eles estão aí na caminhada no processo da juventude deles, mas a gente não pode perder de vista nunca que a gente não vai se comunicar com eles como se eles fossem crianças, mas também exigir, né, cobrar aquilo que eles têm condições de entregar na fase em que eles estão. A gente precisa olhar para esse sujeito como um adolescente. Ele está ali no meio do processo. Né? Ótimo, você de casa viu que são alguns detalhes, porque, meu querido, se não faz sentido na sua cabeça, não faz sentido em lugar nenhum. Se não fizer sentido na cabeça dele, não adianta brinquedo, porque esse detalhe aqui é o condicionamento de quem ele é na fase que ele está. Agora, doutora, vovó de casa deve estar perguntando. Pergunta, Cris, eu vou perguntar aqui, vou fazer a vez do pessoal de casa. Por exemplo, com 2 situações. Ele está com um comportamento que não condiz com a idade dele, porque ele está sendo um pouquinho infantil para o comportamento, para a fase dele de adolescente. Ou ele ainda é muito pequeno para fazer o que ele está tentando fazer. Como que eu chego
e falo, né? Como agir para que eu encontre uma frase, uma linha de raciocínio que eu possa puxar ele para realmente a fase que ele está, doutora? Aham. É importante a gente avaliar o contexto em que isso acontece, né, Cris? Então, às vezes, ele tem um comportamento de adulto, né, muito novinho, mas tem um comportamento de adulto, porque muitas vezes a dinâmica familiar cobra isso dele. Sabe aquela coisa mais ou menos assim? De repente, perdeu o pai. Agora você é o homem da casa. Não, não é o homem da casa, né? É uma criança ou um adolescente. Então, percebe como está sendo colocado ali um peso, uma responsabilidade que não é apropriada da faixa etária? Então, a gente precisa avaliar esse contexto, né? O que está por trás desse comportamento infantilizado, e isso não deixa de ser uma comunicação. Alguma coisa está acontecendo ali, né? E por que está se comportando como adulto ou acha que tem a responsabilidade de fazer coisas que não é apropriado para a idade? Então, a gente precisa avaliar o que está acontecendo ou por trás do comportamento ou na dinâmica familiar. Ótimo, né? Se é fruto do meio, a soma, né, de tudo aí, por que ele está tendo esse comportamento? Essa investigação, esse olho que o coração vai te ajudar e busque ajuda profissional também. 2 frases que se conectaram. Cris, mas tem mais 2. Calma, eu sei contar. Você está com pressa, né, vovó? Calma, relaxa. A doutora está aqui, já vai responder a sua pergunta. Vamos a mais uma frase que pode minar a sua comunicação com o adolescente. Ah, ô fulano, isso é besteira, vai passar. Eu volto para algo lá e pego a minha visão já de adulto e eu acabo, né, diminuindo o sentimento desse adolescente, minimizando. É problemático isso aqui, doutora? Isso é péssimo, porque a gente invalida, né, o sentimento do outro, a dor do outro. Então, lembra que eu contei um pouquinho que a minha pesquisa do mestrado foi sobre comportamento de risco na adolescência? Isso foi uma coisa que eles trouxeram muito, né? Eles se sentiram invalidados em relação ao sofrimento deles. Então, por exemplo, eu escuto muito no consultório, os adolescentes trazem queixas em relação a amizades. Eles ficam mal quando briga com um amigo, quando dá ali algum conflito entre eles. E às vezes os pais não têm essa compreensão. Ai, mas eu não acredito que você está assim por causa da fulana, por causa do fulano. Mas a amizade é extremamente importante para eles, né? Estou dando só um exemplo, mas N situações podem acontecer. Então, eles precisam ser validados, independente do que esteja acontecendo, né? Eles precisam ter a segurança e a certeza que nós estamos ali para acolhê-los. Opa, enroscou aqui. Então, é claro que o adolescente ele vai ter conflito e problemas que são muito diferentes dos nossos. Da mesma forma, a criança, né? Cada fase da vida tem ali o seu conflito. E a gente precisa respeitar e acolher todos eles. Muito bem, meu querido. É isso aí, vamos lá, né? Quem não quer trabalho, pega uma boneca. Filha, é isso aí. Neto também, vamos juntos. Rede de apoio, todo mundo focado, né? Criar essa linguagem emocional. Eu sei que na outra geração a gente tinha que engolir o choro, o menino não podia falar, e hoje a gente tem pessoas que têm esse distanciamento. Vamos quebrar esse ciclo como informação, programa de hoje, e aprendendo como contornar isso aí. O pastor, inclusive, no intervalo estava falando, olha, Cris, eu não tive chance, ó. Uma pessoa que vai falar assim, eu não tive chance de fazer isso, não tive chance de fazer isso. O que eu faço agora? Segura aí, para você que não conseguiu ter essa linha. Boa pergunta para o pastor, a gente vai colocar depois aqui na roda da nossa conversa, porque agora a gente vai à última questão, em um mundo rodeado de críticas. Olha só, aonde você vai com essa roupa esquisita? A gente já tem uma plataforma onde vivemos, onde ela é bombardeada de críticas, de curtidas, comparações. E a gente sabe que de 14 a 24 anos a questão da depressão, né? A gente sabe que 20% dos jovens se automutilam. A gente já tem um cenário. A casa que é o berço do acolhimento, se eu tiver essa falta de visão para que essa nova geração tenha, não que eu seja permissivo, mas esse tipo de comentário aqui, doutora, arrebenta com o adolescente, né? Sim, com certeza. Primeiro porque o adolescente ele tem o estilo próprio dele, né? Tem um psiquiatra lá de São Paulo, que eu não me recordo o nome dele, mas ele fala algo mais ou menos assim. Os adolescentes, na tentativa de serem diferentes, eles se vestem todos iguais, né? Então, eles têm algo que é muito peculiar da faixa etária, as gírias, a forma de se expressar, de se comunicar, a forma de se vestir. E isso precisa ser respeitado também, né? É o que eu sempre falo para os pais, é transitório.
Isso faz parte dessa fase da vida, né? E também, para que ficar brigando, discutindo, arrumando conflito por causa de uma calça que está um pouco mais larga, né? De um tênis que está meio encardido, porque eles gostam de um All-Star batido, né? Então, não tem problema nenhum. A gente precisa levar a nossa maternidade, paternidade com os adolescentes, eu falo adolescente porque é meu público-alvo, de uma forma mais leve, né? E deixar para realmente a gente ter aquelas conversas mais sérias, em coisas que realmente vale a pena, né? A gente precisa realmente orientar. E a vestimenta, né? Eles têm o jeito particular deles e tudo bem. Entender um pouquinho da tribo, né, doutora? Sim. Vamos lá, gente. Vamos lá um pouquinho, olhar um pouquinho para essa tribo, tentar entrar um pouquinho lá para ver o que está acontecendo. Ser aceito, porque aí você vai ser um canal de comunicação. Falando em canal de comunicação, você deve estar com essa pergunta aqui, hein? Vamos fazer o seguinte, doutora, na tela algumas participações aqui, o povo de casa agora tem voz e vez, a gente faz esse programa para eles e com eles. Agora a Jane Costa fala com a gente. Boa tarde. Quero saber como lidar com a oscilação de humor de um pré-adolescente. Ó, a nossa Patrícia também estava falando sobre isso. Meu filho tem 11 anos e uma hora ele está super bem, alegre e de repente fica triste, desanimado, está com uma angústia, um vazio, chega até a chorar. Eu não sei o que fazer a não ser orar com ele e tentar ajudar. Ainda bem que essa mãe traçou um perfil, né? Viu essa questão toda de uma certa bipolaridade. Faz parte da pré-adolescência ou tem que ser mais investigado, doutora? Faz, só que uma ressalva, isso é muito diferente de bipolaridade, tá, Cris? Quando a gente fala de bipolaridade, a gente está falando de um transtorno grave, importante, tá? Essas oscilações de humor, elas são esperadas, elas são normais nessa fase da vida. O adolescente, ele está passando de uma transição da infância para a adolescência, onde tem muita transformação física, emocional, hormonal, o cérebro em processo de maturação. Então, chegou da escola meio irritado, jogou a mochila, bateu a porta, isso pode acontecer, tá? Esses picos de irritação, de tristeza, isso é normal. O que a gente precisa diferenciar é comportamento normal de adolescente e, por exemplo, uma depressão. Aí sim é o parâmetro. Esse comportamento do adolescente, ele tem um motivo e ele é rápido, tá? Então, por exemplo, estou triste porque tirei uma nota baixa, estou triste porque briguei com meu amigo, estou triste porque meu pai não deixou eu sair. É pontual, ele consegue explicar e é passageiro. Agora, se o adolescente, ele se sente triste a maior parte do tempo, se ele está irritado, desesperançado, chorando, ela falou ali a sensação de vazio, se toda essa combinação de sintomas, ela perdura por no mínimo 2 semanas, a gente pode pensar aí, de repente, na possibilidade de uma depressão. Aí é importante avaliar, tá? Mas precisa ter pelo menos 4 sintomas combinados a maior parte do tempo e por 2 semanas consecutivas. Se é algo pontual, é muito característico dessa fase mesmo das transformações que ocorrem. Muito pedagógico, doutora. Foi muito bom, né? Diferenciamos a oscilação, bipolaridade, questão patológica e também um período de análise desse comportamento, né? Dessa questão toda, desse vazio. Muito bom. Você pegou aí em casa? Fica, ó, abre o olho. A Heloísa está com a gente aqui e ela pergunta o seguinte: doutora, como mostrar para o adolescente que ele está errado sem causar aborrecimento? Ótima pergunta. Ó, você está errado, né? Mas parece que esse está errado já vem com a mão. O quê? Então, é bem desafiador, porque percebe que esse você está errado já é uma fala de julgamento? Então, assim, você está errado para quem? Em qual ponto de vista? Né? Eu entendo que ela coloca como mãe, porque eu também tenho um adolescente em casa, né? Mas aí, mais uma vez, é importante a gente olhar para o contexto da situação, tá? Conversar, orientar. Quando a gente fala com o adolescente, quando a gente quer orientar o filho adolescente, pergunta-se. A gente tem que fazer perguntas inteligentes, né? E não usar julgamentos, ou não acredito que você está pensando isso, não acredito que você fez isso. Aí você já fez uma barreira de comunicação. Então, escuta o que ele tem a dizer, o que ela tem a dizer, sem julgamento, sem crítica. A maior dificuldade dos pais é escutar sem ouvir para responder e dar um sermão. A gente precisa aprender a ouvir para compreender, tá? Então, a gente escuta, a gente compreende
E a gente faz perguntas curiosas. O que é pergunta curiosa? Nossa, filha, E o que você acha disso aí que aconteceu? O que você pensa sobre isso? Ah, entendi. E se fosse você, como você se sentiria? Vamos supor que ela fez alguma coisa que está errado. E o que você faria da próxima vez? Percebe que essas perguntas vão gerando reflexão? Eu posso dar a minha opinião? E aí você fala, você orienta. Criou uma narrativa, aí criou um lugar específico onde você pede licença para poder entrar. Sim. Isso não tem nada a ver com passar pano aqui, tá? Não. Tem nada a ver. Você está criando uma comunicação de alguém que não está sendo oprimido nesse negócio. Sim. Tá bom? Olha, doutora, eu estou gostando por demais. Povo de casa agora embalou. Tem mais perguntas aqui. A gente está selecionando rápido. Obrigado pela sua participação. Mas a gente precisa fazer um intervalo. E outra, não perde o programa. Não sai daqui, chama a filha, porque o programa volta já já. Estamos de volta para fazer um convite para você. Isso mesmo, na semana que vem, aqui no Entre Família, a gente vai ter uma semana toda especial, uma semana preparada para você, para sua família. Já pensou assim que tem algumas coisas que acontecem na sua casa e só você vê e as pessoas não estão sabendo o que está acontecendo e você nem sabe como lidar? Isso mesmo, a gente vai ter o SOS Família. Um momento de você jogar aí a sua boia e pedir socorro. Teremos aqui no nosso estúdio Edemar Lamarques, especialista, terapeuta focado em família, que vai ter algumas situações, a gente vai colocar aqui algumas situações através da dramaturgia, que acontecem na sua casa ou na casa de algum vizinho ou na casa de algum parente e vamos tentar trazer algumas ferramentas para que essas pessoas, para que vocês, para que nós possamos aprender a lidar. Não é só a comunicação, a gente pode falar sobre o abuso infantil, sobre a traição, alguns temas um pouco polêmicos, podemos dizer assim, falar, não, aqui não acontece esse tipo de coisa, não, de jeito nenhum, isso está muito distante, são coisas que podem estar mais perto do que você imagina e a gente vai falar abertamente sobre esse assunto. O convite é para você estar aqui com a gente no Entre Família. Na semana que vem, teremos 5 histórias, 5 temáticas para trabalhar com o doutor Edemar, de segunda a sexta, de 2h30 às 4 da tarde. E é um convite que a gente tem para fazer para você. Não é mesmo, Cris? Verdade, hein? Imperdível! Já coloca na agenda, post-it na geladeira, avisa todo mundo. Semana especial SOS Família, tá bom? Ó, e hoje ainda tem programa. Hoje ainda tem você participando aqui. O povo de casa está interagindo, tá bom demais. Pastor, você tinha falado de uma pergunta no bloco anterior muito interessante, Sim, né? eu quero resgatar, mas eu só queria dizer uma coisa, que só existe transformação se houver confrontação. E a confrontação nem sempre é uma coisa... Ruim. Não, assim, eu ia dizer no sentido de confortável para a gente. A gente não quer se confrontar com uma situação ruim, né? Eu estou falando sobre da semana que vem, né? Ah, tá. É chocante você pensar assim, poxa, isso, né? E a gente prefere, às vezes, né, a gente prefere tapar o sol com a peneira. Sim, Né? de dizer que isso não existe. Exatamente, exatamente. Ninguém vive nisso e tal. Pensei que o senhor estava linkando, inclusive, do adolescente, que, na verdade, às vezes, ele não é que ele confronta, né? Ele não quer apenas aceitar as coisas sem saber a lógica envolvida nisso. Envolvi os dois temas aqui, mas foi bom, foi pedagógico, viu, pastor? Exatamente. E encarar isso com os nossos filhos, a gente estava conversando em off aqui, né? Ver um filho que argumenta, entendeu? No momento pode ser um negócio, mas, né? É bom, daqui um pouco você está desenvolvendo alguém, né? Com uma capacidade profissional, a doutora falou, não vai aceitar tudo que vai ser colocado para ele, então é legal. Mas o que eu queria que você sugerisse é assim, aqueles pais, avós que criam, né? Tem avós que estão cuidando dos seus filhos, dos seus netos, adolescentes, né? Então você tem, olha quanta geração aí para trás, né? O gap que existe. Ele não conseguiu criar e hoje ele tem dificuldade no diálogo. Né? O que pode ser feito? Que ferramentas que podem ser usadas para que a gente diminua este gap aí? É um choque de realidade de gerações, né? Nós somos de uma geração, eu falo nós, porque eu já tenho mais de 40 anos,
Nós somos de uma geração, assim como a Patrícia comentou, que a maioria de nós foi muito punido, né? A gente foi muito castigado. E daí a gente foi repassando isso, porque nós aprendemos que quando a gente errava, a gente tinha que ser punido, né? E a disciplina positiva, ela traz muito essa perspectiva, né? Da onde foi que a gente tirou, por que a gente começou essa história de que para a criança aprender, para o adolescente aprender, antes ele precisa ser humilhado e castigado, né? Não tem essa necessidade. Então, quando a gente fala de uma pessoa de mais idade, de uma outra geração, ou até que não tenha tanta idade, mas é de uma geração diferente, eu gosto sempre de usar o exemplo da lente. A gente precisa colocar a lente deles. Estamos falando de adolescentes, jovens do século XXI, para que a gente possa compreendê-los. E aí a gente vai ter que buscar orientação. A gente vai ter que procurar profissionais que trabalham com educação parental ou procurar algum livro, né, para que a gente possa conseguir se conectar, porque a linguagem é diferente. E se a gente tenta educar os nossos adolescentes da forma como nós fomos educados, porque funcionou. Tá, ok, pode até ter funcionado, mas a gente tem um monte de marca, né? A gente tem um monte de marcas hoje. Então, ok, os nossos pais fizeram aquilo que era possível com recursos que eles tinham, Hoje mas as coisas mais. mudaram, né? Hoje nós estamos falando de uma outra geração, a gente está falando aí de crianças e adolescentes hiperconectados, a gente tem as tecnologias e eles têm acesso a tudo, a todas as informações. Então, a gente precisa acompanhar, porque se a gente não acompanha, a gente não consegue acessá-los. Então, tem que buscar ajuda, tem que buscar orientação, ler algum livro, né, que fala sobre educação parental, enfim, para que possa conseguir dialogar com eles. É possível que eu crie uma ponte de comunicação. Então, se alguém está assistindo que tem a ideia de dizer assim, desisto, não consigo, há possibilidade. Você tem presenciado, tem isso no consultório? Muito. Não desista. É possível fazer o caminho inverso. Sempre é possível. Isso vai exigir muita paciência. É claro que como pais, né, eu me incluo nisso. Eu tenho 2 em casa. Tem hora que realmente a gente sente que está perdendo a paciência, né? A gente tem vontade de desistir, mas a gente precisa olhar para as nossas limitações, para as nossas vulnerabilidades, porque é isso que nós somos. Então, a gente se reconecta com as nossas limitações, dá uma respirada e continua. Não desista, porque é possível iniciar esse novo caminho que talvez não tenha sido construído até então. E eu posso dar uma estratégia? Opa! Uma estratégia da disciplina positiva que eu gosto muito, eu oriento muitos pais, são as reuniões familiares. As reuniões familiares nada mais é do que um espaço que a gente vai construir. Preferencialmente, ela precisa acontecer sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Então, vamos imaginar que a reunião familiar vai acontecer toda segunda-feira, das 6 às 6h20. Reunião familiar é, no máximo, 20, 30 minutos. Não é para passar disso. Nessa reunião, todos participam, os pais e os filhos. A gente pode deixar um caderno, uma agenda separada, para a gente fazer as anotações e até para a gente revisitar, depois de um tempo, tudo que a gente resolveu na reunião familiar. E essa reunião é o espaço onde todos terão voz e todos terão escuta, porque não adianta só ter voz, né? As pessoas falam, adolescente precisa de voz. Não, adolescente não precisa de voz. Voz, eles têm de sobra, eles precisam de escuta. Então, a gente vai fazer... Isso aí nunca... Mas aí é um momento, porque assim, a gente fala bastante lá em casa, é um momento de, olha, foi assim que você fez, isso aqui me desagradou. Cada um vai colocar a sua questão. Um ponto. Então, a reunião de família é para a gente resolver problemas e conflitos e fazer combinados, tá? Então, a gente começa essa reunião onde cada membro vai falar algo bom que o outro fez, vai reconhecer, vai validar de forma positiva. Então, hoje eu quero reconhecer que a mãe comprou pizza que eu tinha pedido. Eu quero reconhecer que o pai ficou comigo e assistiu a série que eu queria. Um reconhece o outro.
A gente sempre começa numa perspectiva positiva. Muito boa. E depois, a gente pode usar um símbolo, que é o bastão da fala, tá? Depois de um certo tempo, as pessoas vão habituar e não precisa mais. Mas quando a gente inicia, a gente pega um símbolo, o que significa? Quem está com o bastão da fala tem a vez da fala. Ninguém vai falar. Então, eu estou com o bastão da fala, então eu vou falar ali a minha questão na reunião de família. É assertivo, tá? E não pode desfocar. Ai, eu quero falar do que você não... Não é lavação de roupa suja. Não pode pegar o bastão do outro e nem Não. tirar o bastão na cabeça do outro. Não. Tem que bastão da fala, É não da violência. assertivo, por isso que é só 20 minutinhos. Então, cada um vai colocar a sua questão. No caderno, a gente anota o que foi combinado, as tarefas de casa, se for dividida. Por exemplo, a gente divide as tarefas de casa, pode fazer uma planilha, põe na geladeira. Então, cada dia um vai fazer uma coisa, cada um fica responsável por algo e a gente faz um rodízio. O que a gente está ensinando? A gente está ensinando o respeito, cada um tem um momento de fala, todos são escutados, todos são validados, independente da idade. As crianças também participam e têm fala, né? A gente está ensinando cooperação, todos cooperam em casa com as atividades, até mesmo as crianças bem pequenas, elas podem guardar os brinquedos delas, por exemplo. Então, a reunião de família é um espaço onde a gente vai fazer combinados e resolver as coisas. E daí a família vai se habituando a levar as questões para a reunião de família. Para um momento em específico. Gente, isso é fantástico. Em casa a gente decidiu, por exemplo, quem que ia passear com a Mel, que é a nossa cachorrinha. O meu filho mais velho colocou essa questão na reunião de família. Mãe, eu quero colocar na reunião que faz tempo que ninguém passeia com a Mel. Então, vamos fazer aqui Lá um em casa combinado. é a Mel também. É? É a Mel e a princesa. Quem é que passeia com a Mel, pastor? A Giovana, a mãe da Mel. Tá A bom, mãe na da reunião Mel. já foi decidido, tá tudo certo. Giovana passeia com a Mel. Mas, gente, que Eu- pedagógico. Eu achei demais. Que termine com um pedaço de bolo e uma pizza, entendeu? Isso. Pode Pra, ser também. Termina, porque Vai daí- ser Dependendo- o É muito momento legal. da família. Ó, curti, o tempo curti. de uso de celular em casa, né, com os nossos filhos, decidimos em reunião de família. Ah, e detalhe, a reunião de família, ela precisa ficar boa para ambas as partes. Não adianta ficar boa só para os pais e para os filhos, não. A gente vai encontrar um meio termo aonde vai ficar bom para ambos. Estela, se a gente não conseguir definir naquela reunião, a gente não precisa ter resposta para tudo. Não conseguiu chegar num consenso legal para todos, isso vai ficar para a próxima reunião de família. Então, é legal a gente fazer de forma fixa, toda semana, para que a gente possa pensar soluções. Espetáculo. demais. Adorei. Segunda-feira, vamos ter a nossa primeira para distribuir vou dizer tarefa. uma Vai coisa, ser hein? Vou engraçado, dizer uma porque coisa. o Tiaguinho vai querer falar. Se a Carol tivesse que ela dizer, Isabela, tem reunião de família, Isabela. E se não acordar, vai ser reunião no quarto, no horário. Não, mas eu achei legal. E é um tipo de conteúdo, eu digo para você, nós tivemos um historiador aqui muito bom. A doutora aqui tem um perfil de fazer um quadro. Imagina com essas dicas práticas de reunião de família, fazer uma simulação no quadro. Estou pensando no que vem, isso aí podia virar uma série, hein? Sei. Mais trabalho. Da vizinha vai ter reuniãozinha de Não, família. achei muito na legal, segunda. porque montar isso como funciona, ir mais a fundo nessas questões práticas, é tudo que o pessoal de casa precisa, porque, um exemplo, coisas que eu fiz com a Silvia, né, fizemos alguns acordos no início do namoro, depois no casamento. O casamento são eternos acordos que você vai fazendo e tal, mas às vezes você não tem data para isso, você vai vendo um movimento, ixi, isso aqui já mudou, já estou fazendo Tem que diferente, já rever a penso de lei. outra forma, mudamos de estado. Mas como é legal você ter o hábito de estar sempre reforçando pequenos detalhes, porque o hiato entre eles é o que pode dar as rusgas para então você fazer um acordo. E lá em casa a gente tem, mas não com data. Eu achei legal datar. Quero ver Tiaguinho com o bastão da fala. Tiaguinho, deixa eu falar. Mas quem a gente precisa ouvir é o pessoal de casa. O tempo está chegando ao fim aqui, mas a gente queria uma interação rapidinha. A Daniele fala assim, o que fazer para que a criança não se torne um adolescente rebelde? Olha, Estela, essa é uma dificuldade que eu tenho muito, assim, porque eu falo assim, nossa, se com essa idade ele está falando comigo desse jeito, como é que vai ser depois? Ele vai me bater, ele vai embora de casa, né? Não, é o caminho do meio, né? Então, quando você tem um estilo parental muito crítico, exigente,
não vai funcionar. A psicóloga já me leu aqui. Aí quando você vai para o outro extremo da permissividade, isso também não é legal. O caminho do meio, afeto e firmeza, tá? Então, quando a gente fala de rebeldia, a gente está falando de um comportamento, né? E é um comportamento, de certa forma, esperado quando esse sujeito chega na adolescência. Faz parte. O adolescente, ele é questionador. Ele vai levantando as suas bandeiras, aquilo que ele acredita, porque ele está tentando se encontrar no mundo, tentando se unir aos grupos, e é por isso que a criança, ela faz esse afastamento dos pais para os amigos, né? Então, as crianças, elas olham os pais como os grandes heróis, modelo. Quando vai chegando na adolescência, opa, esse pai, essa mãe não é tão perfeito assim, eles também erram, né? Então, eles vão fazer o que a gente chama de processo de individuação, tá? Só que quando a gente tem um modelo de educação baseado na firmeza, na gentileza, na conversa, no diálogo, na compreensão, fica muito mais leve, muito mais fácil a gente conseguir conversar e ajustar. Quando a gente fala de uma reunião de família, por exemplo, que foi essa estratégia que eu falei agora, a gente vai ter o hábito de toda semana ter um tempo para se ouvir, para conversar e resolver conflitos, entende? O adolescente ou a criança, quando vai apresentando essa rebeldia exacerbada, Doutora, é uma forma posso de se dar uma comunicar. dica? Claro. A gente está sendo rebelde com a nossa diretora, porque esse programa está maravilhoso. Doutor, você vai ter que ver outro dia. Estourou o nosso tempo aqui. Falando sobre Para adolescência. continuar, para fazer uma versão 2. Porque só esse né? assunto que ela ia falar, a gente ia ficar até às 6 da tarde aqui, porque não ia parar mais. Eu tô com dó de ter que despedir da doutora. Doutora, obrigado mesmo. A gente só não vai continuar porque não dá, e já sinta-se convidado, e vão ter que dar jeito nessa agenda, viu, doutora? Quem mandou experimentar a gente aqui agora. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço. Foi ótimo estar aqui com vocês. Muito obrigada. Muito bem. Se você, inclusive, como eu, ficou interessado em mais assuntos, tá aqui, ó. Rede social da doutora. Ficou umas 200 perguntas. Corre lá, vai no direct. A doutora vai ter que dar jeito de atender. Tô brincando. Agora, Patrícia, a gente termina assim? Não, a gente termina com uma mensagem final do pastor Batistotti. É isso mesmo. Que Deus continue te abençoando. Amém. Eu já falei aqui várias vezes que eu acredito que Deus levanta profissionais, pessoas em determinados momentos da história para serem bênção e para manterem a verdade, aquilo que é correto, erguido. E Deus, nesse momento, eu acredito que Deus usa os psicólogos. Deus te preserve. Amém. Eu quero ler, eu estou com um texto que tem uma versão, mas eu quero ler a versão da Nova Versão Internacional, tá? Mateus capítulo 23, verso 3. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois eles não praticam o que pregam. Aí vai dizer, eles atam fardos pesados, colocam sobre os ombros, mas eles mesmos não estão dispostos a carregar. Qual é o contexto desse texto, para quem lê a Bíblia, né? Jesus está falando para grupos de pessoas que eram líderes religiosos, que apresentavam aquilo que era correto para o povo. Só que eles tinham um problema. Eles diziam uma coisa e faziam outra. Eu vou fazer uma aplicação descontextualizada do que Jesus, né, do todo aqui, dessa que a gente chama de perícope, né? Mas eu quero aplicar isso para a gente, para mim e para você, nós que somos pais. Será que aquilo que a gente está dizendo é correto? Bom, é correto. Mas será que aquilo que a gente está dizendo, a gente está fazendo? Porque a maior influência que a gente pode ter na vida dos nossos filhos é a gente fazer aquilo que a gente diz. E hoje à tarde, mais uma vez, eu abro o meu coração para que as minhas palavras, ou melhor, para que os meus atos estejam de acordo com as minhas palavras, para que o Espírito trabalhe nas minhas limitações. E você? Deseja isso? Deseja ser uma bênção? Não esqueça, o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. E eu quero que Ele comece realizando no meu. E aí isso aconteça também na vida dos meus filhos.
Amém. Fantástico. Amém. Então não é faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né? Tem que passar a fazer. A gente termina o programa de hoje fazendo um convite, reforçando o convite da semana especial. A gente vai ter o SOS Família a partir da segunda-feira e o primeiro tópico que a gente vai discutir é infidelidade. Como é que é essa questão da infidelidade? Ela é só física ou ela tem a ver com virtual também? Como é que é essas traições, né? As microtraições, foi um tema que a gente já tratou aqui. Como é que começa isso? Esse é o tema do nosso programa na segunda-feira e a Carol já vai estar de volta, né, Cris? Verdade, mas a Patrícia, olha, vai vir aqui, hein, Canal da Mãe a cada 15 dias ela desce aqui, porque aqui é maternidade real, meu queridão. E prepare-se, semana que vem, Carolzinha, tá de volta essa semana também, a diretora vai estar aí, a Patrícia continua, ela sai, mas fica, entendeu? Fico aqui, ó, no ouvido, no né? ouvidinho, ela está Falando o sempre falando tempo aqui, todo. agradecendo o Israel que esteve conosco, a Aninha dirigindo aqui nesse Eu momento. estava pensando Temos- nisso, né? temos Nossa uma equipe está uma sempre equipe aparecendo legal, e meu interagindo queridão, em vários é. aspectos. Uma A gente fica equipe bem fiel, feliz. fiel. Vai tá- Família, né? Família, né? Tchau, Um abraço tchau. pra você, tchau, Bom final tchau. de semana. Bom sábado.